Onde queres revólver, sou coqueiro. E onde queres dinheiro, sou paixão. Onde queres descanso, sou desejo. E onde sou só desejo, queres não. E onde não queres nada, nada falta. E onde voas bem alto, eu sou o chão. E onde pisas o chão, minha alma salta. E ganha liberdade na amplidão. Você alguma vez já se perguntou de onde vem o livro? Essa pergunta pode ter duas respostas. Se você quiser saber de onde vem esse objeto chamado livro, a resposta é uma. Agora, se você quiser saber de onde vem a ideia do livro, aí a resposta é bem diferente. Vamos ver então de onde vem o livro, o objeto livro? Os livros começam a ser feitos aqui na derrubada de um eucalipto. Pode parecer estranho, mas é da madeira que vem o livro. Essa madeira é transformada em uma pasta de celulose, que depois é transformada em papel, que é enrolado em bobinas de até 25 quilômetros. Esse papel é cortado em máquinas como essa e depois vai para as gráficas, onde é impresso. Os livros são depois encadernados e encapados e vão para as livrarias e de lá, finalmente, vão para as estantes. Você viu como são feitas as páginas e a capa de um livro. Mas isso não explica como é feita a parte mais importante do livro, a ideia do texto e das ilustrações. Eles vêm de um lugar como esse. É daqui, do cérebro dos escritores e ilustradores, que saem as histórias que nós lemos e vemos. Vamos ver o que pensam os donos desses cérebros? Para ilustrar um livro, eu acho que a coisa mais importante é você... Porque a ilustração é interpretar, né? Você interpreta uma coisa que já está pronta, que é o texto, né? E quando você conversa com o editor, normalmente ele já tem uma ideia de que tipo de imagem ele quer. Mas normalmente a gente pega ainda e faz estudos em cima daquele texto. Como é que a gente vê o personagem, que tipo de traço a gente vai utilizar para aquele personagem, né? Isso é que eu acho que define realmente o trabalho de ilustração. É um trabalho de interpretação, não é só um trabalho de desenho. Quando eu vou numa escola, eu sempre peço o giz. E aconteceu uma vez uma coisa comigo no Caminho do Sol, que uma menina falou assim: como é que você teve a ideia do rosto da lua? Eu falei assim, bem, eu comecei pensando assim. Aí eu cheguei, fui pro quadro negro e falei assim: o texto dizia que ela era uma mulher bonita e que tinha um olhar brilhante. Então eu comecei pelos olhos. Eu expliquei para eles por que a gente tem que começar desenhando os olhos. Então eu fiz os olhos. Depois eu fui estudar o formato do rosto. Então eu fiz primeiro um formato de rosto anguloso. Aí eu falei, bem, a lua é uma coisa redonda, então ela deve ter um rosto redondo. E as crianças estão prestando atenção, né? Aí eu fiz assim. Aí eu falei assim, bem, depois os cabelos, que o texto fala sobre os cabelos voando. Quando eu cheguei e fiz esse gesto dos cabelos, as crianças fizeram assim: ah, ela fez o cabelo com 2 traços. Porque na cabeça da criança existe aquela coisa de você querer contar tudo. Então quando a criança desenha cabelo, ela coloca todos os fios do cabelo. Ou então você vai fazer um sorriso, enche a boca de dentes. Então de repente, vou colocar uma mesa, coloca as 4 pernas da mesa, né? Então, de repente, quando eles viram que com 2 traços eu fiz o movimento do cabelo,
Foi uma loucura. O fundamental é o ilustrador gostar de ler. O ilustrador tem que gostar de literatura. Ele não pode ser um profissional só da imagem. Normalmente, o escritor e o ilustrador trabalham separados. Primeiro, o escritor inventa uma história e depois o ilustrador faz os desenhos para realçar passagens mais importantes. Um caso raro é o de Ziraldo, o criador do Menino Maluquinho. Ele inventa a história e também faz as ilustrações. Quando eu já faço o texto, já vou imaginando também como é que é a imagem que vai acompanhar esse texto. Eu faço o texto primeiro, quer dizer, agora não é verdade, quer dizer, quando eu vou contar a história com ritmo, eu vou escrevendo, anotando o texto aqui e já vou imaginando que figura eu vou botar na página, isso no livro infantil. Eu acho que as duas coisas nascem mais ou menos juntas. O que será que as crianças gostariam de saber sobre os autores dos livros que elas leem? Nós convidamos um escritor e um ilustrador para visitarem uma classe. Antes, os alunos leram o livro que eles fizeram. Vamos ver então como foi essa conversa entre os autores e seus leitores? O que você gosta mais de fazer, escrever ou desenhar? Olha, depende da época. Tem época assim que eu estou curtindo muito, então depende do livro. Se de repente eu escrevi um livro e estou dizendo, de repente estou curtindo muito aquele desenho. Mas às vezes eu tô com uma ideia na cabeça e eu tô com muita vontade de escrever, então depende da época. Lia, quanto tempo você demorou para escrever o seu livro, o primeiro? O Surileia foi o primeiro que eu escrevi. Esse, na verdade, eu não demorei muito tempo, não, porque era uma história que saiu muito redondinha, como eu falei pra vocês, ela tem muito a ver com a minha vida. Então, quando ela veio assim, inteira. Agora, tem outros livros que eu escrevo, que eu tô pesquisando um assunto, que eu ainda não domino muito bem, que eu tô mais insegura, aí eu demoro mais tempo. Eva, como é que você se sente escrevendo um livro? Como eu me sinto, é como se eu estivesse brincando, que nem criança quando está brincando com o seu brinquedo preferido, é assim que eu me sinto. E eu acho o máximo, porque ao mesmo tempo que a gente se diverte, a gente pode dizer uma série de coisas que a gente acha importante, assim como a Lia falou da escravidão, eu posso falar de outras coisas que eu acho importante também. Eu acho que é um trabalho muito interessante, porque primeiro a gente está lidando com a comunicação, a gente está falando com alguém, e depois a gente pode falar dessas questões que realmente são importantes para cada um de nós. Eva, da onde que você tirou a ideia de fazer o livro A Bruxa Zelda e os 80 Docinhos? Olha, ele está falando de um livro meu, que eu fiz um livro que eu fiz o ano passado, que eu curti muito, que eu gostei muito de fazer, porque eu antes fazia muito livro, eu fazia livros com mais desenhos, e dessa vez eu fiz um livro com bastante texto. E foi uma brincadeira, assim, é como se a ideia do livro é como se você tivesse uma portinha aberta para o mundo dos sonhos. Você imagina assim que você consegue abrir uma portinha e começar a sonhar. Só que você tem que estar um olho fechado dormindo, o outro acordado para poder escrever e fazer as coisas, né? Então é mais ou menos assim, é como se entrasse nesse universo de sonhos, é bem legal. Você já teve aquele sonho que a Solidária estava tendo, que ele estava em cima de uma centopeia com 2 cabeças, com 4 braços, com 4 pernas? Você já teve... De verdade? Daquele sonho. Olha... Se esse sonho não aconteceu de verdade, ele aconteceu do jeito que a Eva está falando. Na hora que eu estou escrevendo, quando eu estou imaginando uma história, você tem muito que estar com esse lado do sonho aberto na tua cabeça. Então, quando essas ideias vêm, elas parecem muito com o sonho. Não é verdade? Quando vocês escrevem história, não acontece isso também? Parece de verdade, né? Você está escrevendo o livro, aí ela parece que você já é a... Surileia. Exatamente. É o lado do sonho acordado. Lia, quando você começou a escrever, qual era a sua... Como você se sentia escrevendo? Como que eu me sentia? Olha, eu acho que escrever, gente, é um trabalho, como outro trabalho qualquer. Assim como ilustrar, assim como dar aula... Assim como o moço que está fazendo a câmera aqui desse filme, do microfone.
Um trabalho, a gente tem que se dedicar para esse trabalho, né? Então eu não vou dizer, escrever é super gostoso, é uma delícia, é uma maravilha. Não é todo momento que é uma delícia, que é uma maravilha. Então, eu gosto, é um trabalho que eu gosto e por isso eu faço esse trabalho. Mas é um trabalho que você precisa se dedicar. Muitas vezes você faz coisa que você não gosta, tem que jogar fora, recomeçar, achar que não tá bom. Assim como o trabalho de vocês na escola. Vocês têm que trabalhar bastante para o trabalho ficar legal. Que magia é esta da ilustração num livro para crianças? Eu me vejo como Alice, de Lewis Carroll, perguntando, afinal de contas, qual é o sentido de um livro sem gravuras ou diálogo? Para o pequeno leitor, a criança recém-alfabetizada, a criança que já é capaz de fazer a leitura do texto literário, a ilustração tem ainda um papel fundamental. Eu ouso dizer que é aí que começa a relação da criança com a obra de arte pictórica, escultórica. A viagem aos grandes museus do mundo está começando aí, num livro com belas ilustrações, com ilustrações que não apenas reproduzam o que o texto literário, o texto verbal já diz, mas que guardem uma autonomia de criação frente a este texto. Bom, está acabando mais um programa. Hoje nós falamos sobre a união entre texto e imagem nos livros infantis. Mas é bom lembrar que esta união não acontece apenas nos livros para crianças. Hoje, até as revistas e os jornais se utilizam de desenhos e imagens para passar suas informações. O casamento entre a imagem e o texto deu certo e, pelo jeito, parece que vai durar. Até breve.